No Japão moderno, um sacerdote lendário chamado Shigure Otsuki conta uma história antiga para seu filho, Ushi Otsuki. Shigure lembra seu filho de que eles estão responsáveis por proteger o templo Fujian, um templo que guarda a lança de um caçador de demônios há 500 anos. Pois, embora não consigam vê-los com os olhos carnais, os demônios realmente existem. Enquanto Ushio não presta atenção às palavras de seu pai, os dois acabam brigando. Shigure diz a seu filho que ele vai sair para ver o mar, o que deixa Ushio chateado, pois é literalmente a terceira vez em um mês que seu pai faz isso. Ushio fica encarregado de cuidar do templo, então ele começa a arrumar as coisas e limpar um pouco. Acidentalmente, ele tropeça em uma porta de porão que não havia visto antes, e fica curioso para saber o que há lá dentro. Mas logo se arrepende, ao encontrar um demônio de 1000 anos trancado ali. Felizmente, ele percebe que o monstro tem a lança Kami no Yari cravada em seu peito, o que o impede de se mover. O monstro pede que ele a retire, mas admite que irá devorar o mundo inteiro assim que se livrar da lança. Como Ushio não tem problemas cognitivos, ele decide deixar o lugar, mas não antes de torturar o monstro por alguns momentos. Embora o monstro tente várias vezes convencê-lo a liberá-lo, Ushio fecha a entrada do porão com madeira. Mais tarde, Ushio vai para a escola e encontra seus amigos, Inoue e Nakamura, no caminho. Nakamura exige a devolução de um caderno que ele emprestou há vários dias. Ushio diz que ele pode pegá-lo depois da escola, e os dois correm para a aula. Ao longo do dia, vemos que Ushio faz parte do clube de artes e gosta de desenhar, além de ter uma relação de amor e ódio com Nakamura. Ao voltar para casa, Ushio se deita para descansar por um momento, sem lembrar que seus amigos viriam buscar o caderno, como combinaram. De manhã, quando eles chegam, ele sai para cumprimentá-los e fica confuso ao ver seres flutuantes por toda parte. Então, ele corre imediatamente para ver o demônio do porão, que revela que toda a energia demoníaca que estava no porão foi liberada em todas as direções quando ele abriu o porão. Agora, há demônios por toda parte e Ushio é o único capaz de vê-los, já que foi ele quem abriu o porão. Temendo o que pode acontecer com seus amigos, Ushio faz o demônio prometer não fazer nada a eles e o demônio concorda. Assim, Ushio pega a lança dele. No entanto, o demônio anuncia que vai quebrar sua promessa e provoca Ushio, dizendo que ele era muito descrente. Isso deixa Ushio furioso e ele pega a lança em suas mãos, absorvendo uma espécie de poder e até mudando seu penteado. O demônio vê isso e fica assustado, enquanto Ushio o faz lembrar da pessoa que o trancou no porão. O demônio foge e Ushio vai atrás dele, convencendo-o de que o deixará viver se ele o ajudar a derrotar os demônios. Trabalhando em equipe, eles conseguem eliminar todos os demônios em apenas alguns ataques. Ushio percebe que praticamente se tornou um com a lança, mas sabe que esse poder, mais cedo ou mais tarde, o transformará em um demônio. Ushio ameaça o demônio, dizendo que não o deixará escapar, e o nomeia de Tora. No dia seguinte, Ushio vai para a escola com Tora, conversando com Tora como se ninguém mais pudesse ouvi-lo. Obviamente, o demônio só concordou porque não quer que Ushio o espete. Enquanto os amigos de Ushio zombam dele por ser tão ruim em arte, as waifus chegam e lhe dizem que ambas tiveram o mesmo sonho, referindo-se ao que aconteceu no dia anterior. Elas também informam que irão ao antigo prédio da escola para procurar algumas coisas. Além disso, eles darão uma olhada mais de perto na antiga armadura de pedra que supostamente está lá. Obviamente, Tora provoca Ushio dizendo que ele está apaixonado pela amiga dela. As waifus exploram o antigo prédio da escola e, de fato, descobrem da maneira mais difícil que o que foi dito sobre a armadura de pedra era mais do que rumores. Durante a aula, Ushio ouve um barulho alto e sente que a lança está tentando lhe dizer algo. Então, ele a pega nas mãos e imediatamente corre para ver o que está acontecendo. No corredor, ele encontra um de seus colegas se transformando em pedra. Toda a escola é colocada sob vigilância, pois 5 alunas desapareceram. Ushio pergunta a Tora o que ele sabe sobre tudo isso. Então, o demônio explica que os culpados são monstros chamados Comedores de Pedra, que adoram transformar suas vítimas em pedra para torturá-las psicologicamente, além de serem capazes de criar barreiras espirituais para esconder sua presença. Nesse momento, o monstro ataca as waifus para fazê-las sentir medo, mas Nakamura resiste até o último momento, lembrando de Ushio. Um momento depois, Ushio chega ao local com Tora e tenta salvar as waifus. Mas ele literalmente descobriu seus poderes há um capítulo atrás, então ele não é páreo para tal monstro e acaba sendo dominado da maneira mais humilhante possível. Antes de se transformar em pedra, ele implora a Tora para salvar as waifus, mas Tora lhe diz que este não é o momento de pensar nos outros, mas sim em si mesmo. No entanto, vendo que Ushio não mudou de ideia, Tora decide fazer o que ele pediu. Obviamente, ele não ia deixar Ushio, então foi até lá para impedir que o monstro terminasse de fechar a barreira de pedra. Kimono Yari, a lendária lança, voa em direção a Ushio para quebrar o encantamento de pedra.
E Tora descobre que Ushu está aprendendo a usar a lança de forma magistral, pois ele literalmente removeu toda a petrificação usando o poder da lança. Além disso, ele derrotou a estátua com um único golpe e libertou as waifus. No entanto, o verdadeiro demônio estava dentro da armadura e aproveitou o momento de distração de Ushu para escapar. De qualquer forma, Ushu foi atrás do demônio e conseguiu derrotá-lo, seguindo o conselho de Tora, sem perceber que toda a luta estava sendo gravada pela notícia local. Dias depois, o pai de Ushu passa a manhã inteira falando sobre um guerreiro lendário que conseguiu derrotar um demônio temível usando a lança Kamonoyari e que conseguiu trancar o demônio no porão, fundando a dinastia Aotsuki. Como Ushu não presta atenção nele, os dois acabam brigando como de costume. Ushu deixa o local carregando a lança, embora seu pai não acredite que seja a lança verdadeira. No entanto, ele acaba percebendo que o porão foi aberto, então fica em estado de choque. Mais tarde, Ushio e suas amigas vão a uma galeria de arte para ver algumas pinturas, e param para olhar uma em particular. Ushio conta a elas a história do estranho autor daquela obra, revelando que ele gradualmente se tornou um artista sombrio e distorcido. Uma das waifus nota que a pintura não é original, então Ushio explica a ela que a pintura original está, com certeza, nas mãos da filha do autor. A waifu menciona que o modelo na pintura parece familiar, e todos rapidamente deixam o local. Tora percebe que o autor da pintura evidentemente desprezava os humanos, então é quase certo que, após sua morte, ele se tornou um demônio. No dia seguinte, Ushio é intimidada por Masaki, um valentão da escola. No entanto, uma colega de classe de Ushio aparece e pede a Masaki que a bata em vez de Ushio, já que ela não se importa se ainda está viva ou não. Ao ver essa waifu, Ushio imediatamente percebe que é Reiko, a filha do pintor de quem estavam falando pela manhã. Embora sejam colegas de classe, Ushio nunca havia percebido isso antes. Ushio pede a Reiko que pose para que ele possa pintá-la em um retrato. Mas a distorcida waifu diz a ele para ficar longe, se não quiser perder a vida, pois o espírito de seu pai está atrás dela. Depois disso, um caminhão em alta velocidade tenta atropelar Tora. No entanto, Ushio consegue cortá-lo ao meio usando a lança, revelando que o caminhão estava possuído por um demônio. Mais tarde, Asako interroga Ushio durante o chá da tarde, para perguntar por que ele estava conversando com Reiko. E, embora ela tente camuflar seu ciúme, fica aliviada ao saber que Ushio só queria pintar um retrato de Reiko. Asako informa a Ushio que Reiko era o centro das atenções para os meninos, por causa de sua beleza. Mas todos acabaram sofrendo acidentes graves logo depois. Reiko fez o possível para perder a vida, mas conseguiram resgatá-la a tempo. Ao voltar para a escola, ela avisou a todos para ficarem longe dela, pois algo trágico aconteceria com eles. Asako tentou ignorar isso, mas a tragédia quase a alcançou, e foi a própria Reiko quem teve que intervir para salvá-la. De volta ao presente, Ushio encontra Masaki enquanto retorna para casa. Após lutarem por alguns momentos, Masaki diz a Ushio que ele é amigo de Reiko desde a infância, e que o pai dela começou a enlouquecer depois que a mãe de Reiko deixou a casa. Logo depois, o pai de Reiko faleceu, e coisas estranhas têm acontecido ao redor dela desde então. No dia seguinte, Ushio usa a dança folclórica do festival como desculpa para se aproximar de Reiko. Mas, apenas momentos depois, o demônio que a persegue aparece e ataca a Ushio. Tora corre em direção ao resgate e consegue espantar o demônio, mas Reiko sai correndo do lugar para pôr um fim à maldição que a persegue. Masaki leva Ushio até a casa de Reiko, bem a tempo de impedir que ela acabe com a própria vida. Isso provoca a fúria do demônio, que começa a atacá-los violentamente e consegue trancá-los todos na dimensão que foi criada dentro de suas pinturas. Tora consegue tirá-los de lá e Ushio usa a lança para acabar com o demônio. A alma do pai de Reiko é libertada e ele se despede pacificamente da filha, mas não antes de agradecer aos meninos por salvarem Reiko. A expressão de Reiko muda completamente e Ushio deixa o lugar, deixando seus amigos surpreendidos, já que Ushio é literalmente um caçador de demônios. Por outro lado, um acidente inesperado ocorre em uma área próxima à casa de Ushio, quando um grupo de construtores libera acidentalmente um grupo de demônios que estavam selados dentro de algumas caixas. No dia seguinte, Ushio vê na TV o acidente que custou a vida de tantas pessoas e fica furioso com Tora, pois havia marcas estranhas no local do acidente e Ushio desconfia de Tora. Por causa disso, o demônio se ofende e deixa a cena, já que não tinha nada a ver com o incidente. Ushio sai à procura de Tora e encontra um velho sendo repreendido por um grupo de policiais. Enquanto o velho tenta explicar a todos que os responsáveis pelo incidente são demônios chamados Gamin-sama, Ushio fica surpreendido ao ouvir isso. Ao se aproximar, o velho lhe diz que a pessoa encarregada de selar esses yokai demônios era um médium chamado Mikado Hisaki.
Ushu vê uma fotografia da referida médium e nota que ela se parece quase exatamente com sua amiga Inoue. Enquanto isso, Tora literalmente vaga pela cidade, admirando as enormes inovações tecnológicas que a humanidade desenvolveu nos últimos 500 anos. O velho conta a Ushu a história de Mikado em detalhes, e o jovem se desespera ao ouvir que demônios devorariam qualquer um que se parecesse com Mikado. Então, ele corre imediatamente para encontrar sua amiga. Felizmente para ele, Tora já tinha Inoue à vista, pois queria comê-la, mas ficou alerta ao sentir a presença de outros demônios. Ushu chega à cena naquele momento preciso e usa sua lança para deter o Gamin Samaritã. Inoue corre para um shopping para se proteger, mas os demônios conseguem alcançá-la, e a vida de Inoue parece estar chegando ao fim. No entanto, Tora aparece milagrosamente e a salva, argumentando que não deixará demônios inferiores se encarregarem de devorar uma humana tão deliciosa quanto Inoue. Com toda a sua força, ele consegue eliminar quase todos os demônios, mas um deles escapa e consegue alcançar Inoue. Felizmente, Ushu chega naquele momento e salva a waifu do demônio. Ele também aproveita a oportunidade para se desculpar com Tora por ter duvidado dele sem provas, o que faz com que Tora comece a zombar de Ushu. Como forma de agradecimento, Inoue dá a Tora um hambúrguer, pois ouviu que Tora não come há mais de 500 anos. Isso confunde Tora, embora o deixe tocado. Semanas depois, um exorcista prestigiado chamado Ryu enfrenta dois demônios que cometem atrocidades, usando corpos humanos para se camuflar. Após concluir sua missão, Ryu vê na TV que Tora está no Japão, então decide tomar as rédeas da situação. Enquanto isso, Tora acorda Ushu no meio da noite para lutar e consegue feri-lo no olho. Mas a lança começa a proteger Ushu automaticamente, então Tora deixa o local zombando de Ushu. No dia seguinte, Ushu começa a procurar Tora em todos os lugares, mas encontra Ryu em um parque, que está espancando alguns marginais. Ryu imediatamente ataca Ushu, pois sente a presença de Tora nele. Mas ao perceber que Ushu é o portador da lendária lança, ele se humilha diante dele para pedir perdão, o que deixa Ushu muito confuso. Sem que eles saibam, Tora estava assistindo a tudo. Ryu revela que, no passado, Tora matou sua esposa e filha, além de ferir seu rosto. Por causa disso, Ryu jurou vingança contra Tora e passou anos de sua vida treinando para se tornar um dos melhores exorcistas. Ushu sabe que Tora não poderia ser culpado por isso, já que passou os últimos 500 anos trancado em seu porão. Mas, devido à luta que teve com ele pela manhã, decide dar as informações sobre Tora a Ryu. No entanto, Ushu se arrepende disso apenas momentos depois e passa o tempo pensando sobre a decisão. Enquanto isso, Tora e Ryu encontram e começam a lutar ferozmente. Durante o resto do dia, Ushu sente remorso por ter traído Tora, mas depois que sua esposa o repreende, ele decide tomar as rédeas da situação e corre novamente para o parque para corrigir seu erro. Quando chega, encontra Tora extremamente danificado, enquanto Ryu está literalmente lutando com toda a sua fúria. Ushu tenta convencê-lo de que Tora não é responsável pelo que aconteceu com sua família, explicando que Tora esteve trancado por 500 anos. Além disso, as marcas em seus olhos são diferentes. Isso enfurece Ryu, pois ele passou os últimos anos de sua vida procurando alguém errado. Ao ver isso, Ushio tenta convencer Ryu, mas Ryu não para de desabafar sua raiva em Tora. Então, ele intervém para salvar Tora e convencer Ryu de que, se ele tirar a vida de Tora, não fará justiça. Ele apenas se tornará um assassino. Isso toca o coração de Ryu, que decide cuidar dos ferimentos de Ushu. No dia seguinte, Tora esquece a ideia de comer Ushu por um tempo, já que ele literalmente salvou sua vida. Dias depois, Ushu e suas waifus são convidados pelos avós de Nakamura para passar alguns dias de férias na praia. De repente, um menino faz travessuras com a lança de Ushu, então Ushu começa a repreendê-lo, e o menino mal educado sai do lugar imediatamente. Mais tarde, os avós de Nakamura explicam que o menino é o pequeno Tatsuya, que tem sido órfão há algum tempo e não parou de fazer travessuras desde então. Enquanto isso, Tora encontra o Misato, que habita as águas e controla os monstros marinhos. O Misato implora a Tora para derrotar um demônio temível que aterroriza a todos no lugar. Isso empolga a Tora, pois ele deseja medir-se contra um oponente do seu nível. Por outro lado, Ushu assusta Tatsuya, depois de repreendê-lo novamente por ser tão travesso. Mas Nakamura vai atrás do garotinho para confortá-lo. Quando o encontra, descobre um grupo de valentões intimidando. Então, ele os espanca e passa um tempo confortando o menino. Enquanto isso, Tora confronta ferozmente o demônio, mas ao ver que tanto ele quanto o Misato estão em apuros, decide pedir ajuda a Ushu. Ao saber que sua waifu e Tatsuya estão dentro do estômago de uma suposta cobra gigante, Ushu entende que algo estranho está acontecendo.
Com a ajuda de Umisato, Ushu encontra o demônio e começa a enfrentá-lo. No entanto, ele decide quebrar a barreira mágica para enfraquecer o demônio e se aprofunda em seu corpo para destruí-lo. Enquanto isso, Tora ajuda Nakamura e Tatsuya, pois sabe que eles são pessoas importantes para Ushu. Quando Ushu chega ao local, as coisas ficam ainda mais complicadas. Mas Ushu consegue motivar Tatsuya a ajudar Nakamura e controla a lança para derrotar o monstro, junto com Tora. Ele vê as almas de todos os humanos que o demônio havia absorvido. No dia seguinte, Tatsuya se despede emocionado da melhor waifu do anime e dá a Ushu o presente que sua mãe lhe havia dado. Flashback mostra que Umisato revelou a Ushu que sua mãe ainda está viva. Então, de volta ao presente, Ushu confronta seu pai. No entanto, ele desvia do assunto e faz o possível para escapar da situação. Felizmente para ele, o telefone toca e ele aproveita a oportunidade para deixar o lugar, mas não antes de conseguir imobilizar Ushu e Tora. Então, Shigure convoca uma assembleia com seus superiores para informá-los sobre o que aconteceu com a lança, o que provoca a fúria de todos. De qualquer forma, Shigure consegue convencê-los de que Ushu é um completo idiota, mas que ele é altamente competente para manipular a lança, com a condição de que mantenha um olho atento em seu filho e que cuide de derrubar Tora. A assembleia permite que Ushu use a lança. À noite, Shigure dá um tapa em Ushu por desonrar a lança, usando-a como um homem sem cérebro. Mas Ushu coloca o velho em seu lugar, lembrando-o de que ele ainda lhe deve uma explicação por esconder o paradeiro de sua mãe. Após o jantar, Shigure dá a Ushu uma grande quantia de dinheiro e lhe diz que ele deve viajar se quiser saber mais sobre sua mãe. Nesse momento, Ushu percebe que a situação de sua mãe é bastante complexa, o que provoca uma grande curiosidade. Após isso, Shigure revela que ele é muito mais do que o guardião do templo. Ele está dedicado a selar demônios e a controlar o mundo espiritual. Por essa razão, Shigure convida Tora para lutar, pois ele deve selá-lo para manter a ordem. Obviamente, Tora não consegue resistir ao desejo de lutar, e os dois saem para se socar. Ushu tenta pará-los e interrompe a luta várias vezes, mas eles nem prestam atenção nele. Então, Ushu decide usar a lança para detê-los. Ao ver isso, Shigure revela que ele só queria mostrar aos outros membros da Irmandade que Tora não é um problema para a sociedade. No entanto, os monges entram em cena e se recusam a acreditar que um demônio pode viver sem atormentar humanos. Assim, uma grande luta se inicia. Shigure diz a Ushu para aproveitar o momento e escapar, mas Ushu decide lutar ao lado de seu pai contra a Irmandade. Os monges usam poderes ancestrais para imobilizar Tora, mas ele prova a eles que está em outro nível e consegue derrotá-lo sem tirar suas vidas, o que surpreende Shigure, já que ele realmente obedece ao Ushu. No dia seguinte, Shigure se despede de seu filho, emocionado, entregando-lhe um pente. Dias depois, Ushu e Tora chegam ao aeroporto para pegar seu voo para a casa do tio de Ushu, onde eles conseguirão algumas pistas. Durante a espera, eles ouvem que um monstro atacou um avião há alguns dias, custando a vida de várias pessoas. Entre elas, estava o pai de uma loli chamada Yu. Para obter mais informações, Ushu se senta ao lado da waifu e aproveita o momento para acalmá-la, já que ela está assustada. No entanto, Yu revela que seu pai era o piloto da aeronave que caiu recentemente, e que Atsuzawa, o homem que continua se desculpando com ela constantemente, não admite responsabilidade pelo incidente. Ele argumenta que foi um monstro que atacou o avião. Alguns minutos depois, Atsuzawa aproveita o fato de que Yu já está dormindo e começa a contar a Ushu tudo o que aconteceu, já que Ushu lhe disse que acreditaria em cada uma de suas palavras. Nesse momento, uma estranha pressão começa a ser sentida por toda parte, e eles percebem quase imediatamente que estão sendo atacados pelo monstro que causou a desgraça. Ushu convence Tora a cuidar do monstro, então ele emerge e inicia o combate, enquanto Atsuzawa assume o controle do avião, já que os pilotos originais foram abatidos. Tora parece acabar rapidamente com o monstro, e todos no avião se acalmam. Obviamente, o monstro não é tão fraco assim, e Ushu precisa intervir usando a lance, então ele colabora com Tora para danificar o demônio. No entanto, a melhor maneira de acabar com o demônio de uma vez por todas é usar uma grande quantidade de fogo. Assim, Atsuzawa chama reforços do exército e Ushu deve ir à superfície do avião com a ajuda de Tora, para cortar os membros do demônio e fazer com que os aviões do exército exterminem o demônio usando mísseis. Quando tudo parecia voltar ao normal, Atsuzawa descobre que o avião estava gravemente danificado. Então, Ushu usa a psicologia reversa para fazer Tora aterrorizar o avião. Uma vez seguros, Yu e Atsuzawa se despedem emocionalmente de seus salvadores. Dias depois, Ushu percebe que perdeu seu dinheiro e vasculha a cidade em busca dele. Mas rapidamente se dá conta de que algo estranho está acontecendo. Tora explica a ele que há 2 demônios à espreita no local.
No entanto, Ushu descobre por si mesmo instantaneamente, quando um deles o ataca de surpresa. Ushu consegue se defender, mas quando estava prestes a acabar com o demônio, uma waifu aparece na sua frente pedindo perdão. Então, Tora explica que eles estavam apenas testando, pois tem menos 1000 de QI. Ushu e Tora vão até a casa de seus atacantes, apenas para descobrir que eles estavam tentando chamar sua atenção, pois precisam de ajuda para lidar com seu irmão Jurou, que não para de semear caos na humanidade. Tora e a waifu saem para que seu irmão possa explicar toda a situação a Ushu. E rapidamente, Tora percebe o desprezo que a waifu tem pelos humanos, pois eles tomaram suas terras. Jurou chega de repente para se despedir de seus irmãos, pois deseja exterminar completamente os humanos na cidade. Ushu pega a lança e tenta lutar contra ele, mas é nocauteado com apenas um golpe. Assim, Tora deve intervir e ganhar tempo para que a luta seja adiada. Os irmãos curam Ushu usando um remédio especial, e todos partem em busca de Jurou, que é encontrado perto de uma rodovia em construção. À medida que a waifu revela que Jurou foi extremamente gentil no passado, e que seu ódio pelos humanos se deve ao fato de eles terem tomado suas terras muitas vezes, quando finalmente se encontram com Jurou, eles tentam convencê-lo a parar de atacar os humanos. Mas ele responde violentamente, destruindo parte de uma montanha para enterrá-los vivos. No entanto, ele fica surpreso ao ver Ushu e Tora se esforçando ao máximo para manter seus irmãos vivos. Ao perceber a expressão de tristeza que Jurou exibe, Ushu começa a empatizar com ele e pede seu perdão, derramando lágrimas, pois sabe como é perder algo importante e não poder fazer nada a respeito. Isso gera algo em Jurou, mas um grupo de humanos chega naquele momento e, acidentalmente, inicia um incêndio ao se assustar com Jurou. Entretanto, os humanos se viram e fazem o possível para ajudar Ushu e os demônios, o que comove Jurou e o deixa sem palavras. Agora a salvo, Ushu promete novas terras para Jurou e seus irmãos. Mas Jurou ataca Ushu, apenas para ser perfurado pela lança, pois sabe que não há como voltar atrás após deixar sua forma humana. Assim, ele se despede emocionalmente de Ushu e de seus irmãos. Após isso, um flashback revela que o líder do clã de monges ao qual Shiguro pertence decreta que eles deixarão Ushu em paz, pois a tradição indica que é a lança que escolhe seu portador. Portanto, o clã irá parar de perseguir Ushu e Tora. Enquanto isso, Ushu relaxa nas fontes termais para curar suas feridas, como recomendado pelos demônios. De repente, eles ouvem uma voz angelical cantando perto do local. Ao se aproximarem, descobrem uma waifu tomando banho ali. Ao ver o par de curiosos, ela sai correndo, o que deixa Ushu envergonhado, pois ele não tinha a intenção de incomodar a waifu. No entanto, Tora aponta que a garota não é normal. Enquanto isso, a garota chega em casa e é recebida de uma maneira muito ruim. Na verdade, ela é trancada em um quarto com outra garota estranha. No dia seguinte, Ushu resgata a waifu de um acidente trágico e descobre que ela faz parte da família mais rica da cidade. Enquanto uma mulher próxima revela isso a ele, Ushu decide levar a waifu para casa. Mas, no caminho, ela recupera a consciência e explica que frequentemente desmaia na rua porque é muito fraca. Ela também confessa rapidamente que consegue ver Tora, pois pertence a uma linhagem de família de cabelos brancos capaz de ver o mundo espiritual como uma forma de agradecimento. A waifu se apresenta como Saya e convida Ushu para visitar sua casa e conhecer seu pai. No entanto, as coisas imediatamente se tornam tensas entre os dois, pois o homem é muito rude com Saya. Uma vez a sós, Saya explica a Ushu que sua família há muito tempo se dedica a servir o clã Takatori. Isso porque, apesar de serem fisicamente fracos, eles possuem sensibilidade ao mundo espiritual. Sua mãe a ensinou a mediar entre humanos e espíritos, mas viveu até os últimos dias servindo uma família que nunca valorizou. Depois disso, ela os leva para o quarto da garota que vimos no início, que na verdade é uma deusa milenar chamada Omamori Samaritan. Ela é conhecida por abençoar tudo ao seu redor e empobrecer todos os lugares que deixa. A família Takatori tem Omamori-sama vivendo em sua casa há muitos anos, e eles usam a linhagem de Saya para mantê-la confortada. No entanto, o verdadeiro nome de Omamori-sama é Zashiki Warashi, e ela está cansada de viver enclausurada. Então, ela pediu a Saya que trouxesse o usuário da lança para quebrar a barreira mágica que a impede de deixar o lugar. Enquanto isso, o pai de Saya se lembra de que, muitos anos atrás, Omamori-sama havia profetizado a ele que um jovem com uma lança iria libertá-la. Desesperadamente, ele corre pela casa em busca de Ushu. Ao chegar, ela tenta frustrar os planos de Ushu, mas obviamente não é páreo para ele. No entanto, Saya intervém e diz a Ushu para não destruir a barreira, pois sabe que Omamori-sama perderia a vida após quebrar o selo. Omamori-sama lhe diz que passou os últimos 200 anos assistindo os ancestrais de Saya morrerem diante dela, e que não quer testemunhar a morte de Saya, o que, de qualquer forma, emociona Saya.
Saya sente que estaria desonrando seus ancestrais se deixar a casa Takatori perder sua fortuna. O líder do clã aproveita essa situação e tenta manipulá-la, dizendo que ela não terá para onde ir se perder a casa. No entanto, Ushu consegue convencer Saya e a barreira mágica é destruída. Então, Omamori-sama se despede de Saya e deixa claro que a pobreza também a atingirá. A casa Takatori, Ushu se despede emocionado de Saya e parte sem preocupações, pois a bênção dos Ashikyo Arashi garantirá a fortuna de Saya. Dias depois, Inoue descobre que seu pai, que é fã de antiguidades, comprou um espelho estranho para adicionar à sua coleção. Nesse momento, Asako chega à casa para fazer companhia a Inoue, já que seus pais sairão para uma viagem por alguns dias. Na escola, todos notam que Asako está muito desconfortável e irritada e aproveitam a situação para zombar de seus sentimentos por Ushu, já que ela não os reconhece. Após sair da escola, as waifus vão à casa de Ushu para receber informações e descobrem que Shigure enviou Ushu para fazer algumas tarefas na casa de um parente, o que deixa Asako chateada, pois Ushu nem sequer as avisou. Enquanto isso, Ushu e Tora jantam com os irmãos de Juro antes de partir novamente para a cidade. Depois disso, Ushu vai para fora para relaxar, mas o oposto acontece. Ele vê uma miragem de Asako refletida nas águas e imediatamente corre para pedir explicações aos irmãos de Juro. Eles o levam para as montanhas para conversar com Andy, o maior especialista em espelhos e a única pessoa que pode ajudá-los com algo assim. Embora Andy esteja aterrorizado ao ver o portador da lança e o lendário demônio Nagatobi Maru, ele concorda quando percebe que Ushu não tem más intenções. Andy mostra tudo o que aconteceu usando sua magia e revela que um demônio que vive dentro do antigo espelho sequestrou as waifus. Esse demônio espelho é chamado Kyuma, e Ushu deve entrar na dimensão do espelho para derrotá-lo. Andy abre o portal e o avisa que ele deve ser muito rápido para derrotar o demônio, pois não pode manter o portal aberto por muito tempo. Ushu ficará preso naquela dimensão se não for rápido. Tora se junta à jornada, já que Inoue foi muito gentil com ele. Quando Ushu confronta o demônio, ele é extremamente eficaz e consegue derrotá-lo com um único golpe. Depois de colocar suas waifus em segurança, ele se despede delas. No dia seguinte, os dois evitam falar sobre isso, pois acreditam que foi apenas um sonho e não querem passar vergonha. Enquanto isso, sem que Ushu saiba, um grande número de demônios planejam ataque surpresa para eliminá-lo. Por outro lado, Ushu se despede dos irmãos de Jurou para continuar sua jornada junto com Tora. No caminho, Tora continua insistindo em viajar de ônibus, então Ushu concorda. Como esperado, Tora rapidamente fica entediado e quer continuar a viagem a pé. No entanto, uma sensação estranha os coloca em alerta, e eles imediatamente descobrem que um grupo de demônios está buscando vingança e ataca Ushu violentamente, causando danos severos ao ônibus. Ushu decide deixar o local rapidamente para evitar mais perdas, mas eles são astutamente perseguidos pelo grupo de demônios, e Ushu quase perde a vida. Felizmente, a lança age por conta própria e leva Ushu para um lugar seguro, onde ele encontra um demônio gentil e inofensivo. Entretanto, Tora é confrontado por um dos demônios, pois eles não entendem como um demônio de classe S como Tora pode estar acompanhando um humano em sua luta. Tora repete a mesma velha história sobre apenas querer evitar que outros o comam e consegue convencê-los. Mas o líder do grupo prossegue para revelar a verdade sobre a mãe de Ushu. Ao mesmo tempo, Ushu descobre que a verdadeira razão pela qual todos os demônios o odeiam é sua mãe, que de alguma forma está relacionada a um demônio muito poderoso chamado Hakumen do Mono, terror e principal inimigo de todos os demônios na China e no Japão. Os demônios haviam literalmente feito uma aliança para lutar contra Hakumen no Mono, mas mesmo juntando seus poderes, não conseguiam enfrentá-lo. Ele teve que fugir antes que os humanos percebessem a guerra que havia sido desencadeada. Ushu não conseguia acreditar em seus ouvidos, mas quando estava prestes a descobrir a verdade sobre sua mãe, foi forçado a fugir antes que o restante de seus perseguidores chegassem ao local. Enquanto isso, os irmãos de Jurou lutam contra os demônios, tentando capturar Ushu, pois sentem que devem suas vidas a ele. Tora ainda enfrenta Hitotsuki, o líder dos demônios, que revela que a mãe de Ushu era responsável por proteger o Hakumen Mono usando uma barreira mágica que nenhum demônio conseguia quebrar. Durante a noite, Ushu janta com um velho que ele resgatou na floresta e aproveita o momento para revelar a ele a verdade sobre a lança e a razão pela qual há tantos demônios à espreita na cidade. No entanto, um grande grupo de demônios ataca rapidamente a cidade, e Ushu não tem escolha a não ser lutar contra eles. Apesar de estar em uma desvantagem abismal, quando estava prestes a perecer, Haishin e Kagari o salvam milagrosamente, mas eles também estão feridos e não são páreos para um exército de demônios comandados por Hitotsuki. Tora não para de meditar sobre a conversa que teve com Hitotsuki, mas não pode ficar parado enquanto Ushu está em perigo.
Assim, ele aparece bem a tempo para distrair a todos com um ataque surpresa e levar seus aliados para a segurança, mesmo que isso o faça parecer um traidor diante dos outros demônios. Tora puxa seus aliados para a segurança e eles são imediatamente envoltos por uma densa névoa. Momentos depois, Ushu percebe que seus amigos desapareceram e que ele está em um lugar seguro e pacífico. Então, ele começa a procurar por Tora. No entanto, ele descobre que foi levado até lá por Zashiki Warashi e o líder dos demônios, que finalmente revela a Ushu que sua mãe é responsável por proteger o Hakumen no Mono, o demônio da raposa de 9 caudas que tem atormentado todos os demônios por 2 séculos. Na realidade, a mãe de Ushu pertence a uma longa linhagem de mulheres que tem protegido esse demônio. Ushu recebe a missão de encontrar sua mãe para perguntar a ela por que sua família tomou essa decisão. Ele também descobre que o Arashi convenceu o líder a impedir que Ushu fosse perseguido pelos demônios até que ele encontrasse sua mãe. Ao sair da reunião, o grupo descobre que Hitotsuki se recusou a seguir as ordens do líder devido ao seu ódio pela mãe de Ushu, o que resultou em um confronto com Tora, que tem uma conta a acertar com Hitotsuki que já dura séculos. O líder autoriza a luta e permite que Hitotsuki continue perseguindo Ushu desde que consiga derrotar Tora. No entanto, Tora é superior a Hitotsuki, e Hitotsuki não tem escolha a não ser obedecer às ordens do líder. Antes de se despedir, Tora diz a Hitotsuki que não lhe deu o golpe final porque ele não é mais o mesmo de antes. Na verdade, ele exige não ser chamado pelo seu antigo nome novamente antes de deixar o lugar. Entretanto, a história não pode nos deixar sem lutas épicas. Então, enquanto Ushu se prepara para encontrar sua mãe, o Hakumen no Mono envia novas forças para deter o portador da Lança da Besta à medida que o momento de despertar de seu sono se aproxima. Dias depois, Ushu e Tora chegam a Hokkaido de uma vez por todas. Mas, apenas minutos após a chegada, eles encontram uma estranha waifu que derrota uma das criaturas de Hakumen humano sem dificuldade. Ela também se apresenta como Hinoa Sekimori, uma das candidatas escolhidas pelo clã para usar a lança. Enquanto isso, uma reunião entre os altos escalões do clã revela que os candidatos escolhidos para a lança deixaram a academia em busca de Ushu. Eles passaram toda a vida treinando para obter a lança, e um novato foi quem roubou esse privilégio deles. Como qualquer mulher, Hinoa lembra Ushu de todos os erros que cometeu no passado, listando-os um por um. Isso entristece Ushu, pois ele se sente responsável pelas perdas que teve que testemunhar em sua jornada. Além disso, a waifu não consegue acreditar que Ushu aceita que Tora ainda está vivo. Então, ela tira a lança da mão dele e o derruba emocionalmente. Depois, ela deixa o local antes que seus colegas da academia a encontrem. Tora tenta encorajar Ushu, dizendo que se ele não parar de se comportar como um Pussover, ela terá que devorá-lo. Isso faz Ushu sorrir e decidir procurar a lança, pois ele não pode deixar as coisas terminarem assim. Ao chegarem, eles veem que um dos servos de Hakumen no Mono está esfregando o chão com a waifu, já que a lança não a obedece. Ushu salva a waifu usando o poder da lança e prova que ele forma uma ótima equipe junto com Tora, ao destruir o servo de Hakumen no Mono e mandá-lo de volta para casa com o rabo entre as pernas, para enviar uma mensagem ameaçadora ao seu líder. A waifu está perplexa ao ver tudo isso, mas não pode abrir mão de seu orgulho. Então ela diz a Ushu que só permitirá que ele fique com a lança até que consiga terminar seu treinamento. Além disso, ela o avisa que os outros candidatos virão atrás dele. No dia seguinte, enquanto Ushu pensava sobre o que aconteceu com a waifu, um garoto com um olhar perturbador, montado em uma motocicleta, faz Ushu se sentir desconfortável, levando-o a deixar o local para evitar mais acidentes. No entanto, Tora retorna ao lugar para descobrir mais sobre o garoto e descobre que ele é outro dos candidatos que Hinova mencionou. O jovem se apresenta como Nagare Akiba e revela que não apenas quer tomar a lança de Ushu, mas também deseja derrotar Tora. Nagare começa a atacar com toda a sua força e parece ser muito superior a Tora, mas Tora está apenas segurando seus verdadeiros poderes. Nagare começa a interrogar Tora e, enquanto quer saber o porquê, ele acompanha Ushu em sua jornada e se comporta como um ser sem maldade. Tora prova que seus poderes estão muito acima dos de Nagare e deixa claro para ele que, se quisesse, poderia agir como um monstro, mas que está apenas com Ushu porque está se divertindo. Tora deixa o lugar, e outra cena nos mostra que o ônibus em que Ushu embarcou está possuído pelos servos de Hakumen no Mono. No meio da viagem, a lança avisa Ushu que há demônios a bordo, o que ele descobre momentos depois, ao vê-los atacando o motorista. Enquanto isso, Tora e Nagare percebem o que está acontecendo com o ônibus e partem para alcançar Ushu. Quando chegam, descobrem que ele está em apuros, mas, como de costume, ele não quer se salvar sem fazer tudo o que pode para ajudar os outros.
Os três elaboram um plano incrível para salvar todos os passageiros, e Nagari demonstra por que foi escolhido para carregar a lança legendária. No entanto, Ushio é imobilizado por um dos demônios, e sua parte no plano parece estar comprometida. Mas Tora diz a Nagari que ele está prestes a ver por que a lança escolheu Ushio. Ushio faz uma exibição incrível de habilidade e para o ônibus antes que todas as pessoas sejam atropeladas, salvando o dia. No entanto, ele se sente culpado por colocar todos em perigo, já que nada disso teria acontecido se ele não tivesse embarcado naquele ônibus. Nagari se oferece para dar uma carona a Ushio em uma motocicleta até seu próximo destino, e Tora revela a ele que é outro dos candidatos do clã. No caminho, o grupo nota uma caravana de motociclistas atrás deles, então param para conversar. O líder do grupo é Jun, a irmã de Satoru Moritsuna, que era o candidato principal do clã. Jun revela que Satoru está desaparecido há mais de 2 semanas e que todos estão à sua procura para impedir que ele faça algo louco, já que ele reagiu muito mal ao fato de Ushio ter pegado a lança. Nesse momento, uma criatura horripilante aparece e é imediatamente revelado que ela é controlada por Satoru, que, de fato, está em busca da lança da besta. Em sua ânsia de derrotar Ushio, ele ataca violentamente todos os seus amigos e tortura Ushio para enfraquecê-lo, a ponto de Tora precisar intervir para salvá-lo. No entanto, ao ver que Satoru está maltratando sua própria irmã, Ushio usa a lança e destrói a besta, fazendo com que Satoru precise fugir. Tora rapidamente revela que Satoru está sendo possuído pelos servos do Hakumen no Mono, pois ele consegue sentir a presença maligna infestando todo o corpo de Satoru. No dia seguinte, todos se juntam à jornada de Ushio, pois sabem que Satoru irá atrás dele. Entretanto, Tora revela que libertar Satoru desses demônios é quase impossível, mas Ushio se recusa a ficar parado e se comunica com o demônio do espelho para obter respostas. Graças a isso, ele consegue falar com o líder dos demônios, que explica que a única maneira de salvar Satoru é entrar em seu corpo, mas os humanos não são capazes de fazer isso. Ushio é o único capaz de fazê-lo, graças ao poder da lança, mas ele pode perder completamente sua humanidade se o poder da lança o corromper totalmente. Isso desmoraliza todos e entristece Ushio, enquanto Jun se arrepende de como foi indiferente ao seu irmão no passado. Nesse momento, Satoru aparece e começa a atacar a todos. Jun intervém e se agarra ao seu irmão, fazendo com que ele recupere o controle de seu corpo por um instante. Satoru aproveita o momento de lucidez e decide acabar com seu sofrimento, antes que mais alguém seja ferido. Felizmente, Ushio consegue salvá-lo e, após sentir a angústia de Jun, decide tomar as rédeas da situação, mesmo que Nagari o avise de que tal decisão fará com que ele perca sua humanidade. O demônio do espelho se comunica com Ushio naquele momento preciso para apresentá-lo a um Izuna, uma criatura especialista em possuir humanos. Tora impede Ushio momentos antes de entrar no corpo de Satoru e lhe diz que o acompanhará até seus últimos momentos como humano para devorá-lo. Uma vez dentro do corpo de Satoru, Izuna guia Ushio e Tora para derrotar os demônios que controlam os vários órgãos de Satoru. Quando chegam ao cérebro, descobrem que há uma enorme quantidade de demônios e não podem usar ataques devastadores, pois isso prejudicaria Satoru. Felizmente, eles conseguem se livrar de todos os demônios, graças ao amor de Jun, que entra como um halo de luz dentro de Satoru. O único inimigo que resta para derrotar é Shibakama, um dos minions de Hakumen no Mono. A batalha é tão feroz que Izuna se machuca ao tentar salvar o Ushio, mas Ushio tem um plano para derrotar Shibakama. Izuna pede a Tora que se comunique com Jun e explique o que acontece quando ela demonstra seu amor por Satoru. Então, a waifu olha Satoru nos olhos enquanto Ushio leva Shibakama para uma armadilha, a fim de queimá-lo com a luz de Jun. No entanto, Izuna deve se sacrificar para conter o vilão, e Ushio enlouquece, pois não pode permitir que outra pessoa perca a vida por causa dele. Assim, ele entrega sua alma completamente à lança e começa a sofrer as consequências. Embora consiga derrotar o monstro e salvar seus amigos depois, Satoru recupera a consciência. Enquanto chora, Ushio e os outros deixam seu corpo através de uma lágrima. Contudo, Ushio está completamente corrompido e assume uma aparência demoníaca assustadora. Nesse exato momento, os líderes do clã estavam se reunindo para discutir o Ushio e os candidatos, mas o espírito do fundador do clã aparece diante deles para revelar que Ushio se tornou uma besta incontrolável. Ela revela que terão que usar o pente para trazer Ushio de volta ao normal. Assim, iniciam todos os protocolos para realizar a missão. Enquanto o clã prepara Shigure para enviá-lo a Asahikawa, o fundador reúne as mulheres com quem Ushio tem um vínculo, explicando rapidamente que elas terão que pentear o cabelo com um pente ancestral para devolver Ushio ao normal. Cada uma delas parte em uma jornada rápida.
Enquanto isso, Ushio luta com todas as suas forças para controlar seu corpo e evitar ferir pessoas inocentes. Em seu inconsciente, ele encontra um dos ancestrais que forjaram a lança e entende que todos os portadores foram consumidos pela lança em sua tentativa de derrotar o Hakumene no Monk. Por outro lado, todo o grupo se reúne em Kamui Koton para interceptar Ushio no caminho e realizar o protocolo. Para isso, os monges devem criar uma barreira mágica de base para que os waifus possam pentear o cabelo de Ushio. Assim, a missão de recuperar o pente recai sobre Tora e Izuna, que conseguem fazê-lo rapidamente. Uma vez que os monges ativam a barreira, Reiko é a primeira a tentar pentear o cabelo de Ushio. E, embora receba um grande golpe, ela consegue fazê-lo e prova que estão a tempo de salvá-lo. Ushio consegue desviar dos waifus e corre em outra direção, mas Hinawa consegue prendê-lo em uma barreira de batalha mágica. Como Saya já estava acostumada a romper a barreira mágica de Omamori, ela fica encarregada de pentear o cabelo de Ushio uma segunda vez. Isso restaura as esperanças de todo o grupo. E antes que Ushio ataque seus amigos para roubar o pente, Tora salva Mayuko e Jun o tranca em uma barreira novamente. A próxima waifu a tentar controlar a besta é Yu, que prova ter mais reflexos do que Goku em modo Ultra Instinct ao conseguir pentear o cabelo de Ushio e devolvê-lo ao normal. Por alguns momentos, todo o grupo está esperançoso, pois o objetivo está quase alcançado. Mas os monges começam a ficar cada vez mais fracos e fazem um esforço sobre-humano para manter a barreira mágica de pé. O fundador diz ao grupo que eles devem se apressar, pois Ushio está a caminho para lutar contra uma parte do Hakumen humano, perto do local. Então todos rapidamente se dirigem para detê-lo. Mayuko tenta falar com seu amigo, mas ele não a reconhece e corre para atacá-la. Assim, Tora deve salvá-la em duas ocasiões diferentes. Os monges já não conseguem mais resistir à barreira, então decidem recuar e criar a barreira novamente, mas em um espaço menor, para que possam gastar menos energia. Tora literalmente recebe um golpe da lança de Ushio, para que Mayuko possa pentear seu cabelo, e Ushio recupera parte de sua humanidade por alguns momentos. Nesse instante, a barreira dos monges é quebrada, mas Ryu chega bem a tempo para usar selos e criar uma nova barreira, que durará apenas alguns minutos. Assim, Asako fica sob toda a pressão. Felizmente para ela, Ushio está extremamente dócil, como ela vê em seu inconsciente. Enquanto o fundador e o ferreiro de lanças conversam sobre o passado, revelando que são irmãos, Asako consegue pentear o cabelo de Ushio. Então, Ushio sai correndo para encontrar o Hakumen no macaco, e Asako vai atrás dele independentemente. Nesse momento, Ushio recupera sua humanidade e luta ao lado de Tora para derrotar todos os demônios da maneira mais épica possível. Depois, o grupo ouve Ushio mencionar que ele literalmente não se lembra de nada do que aconteceu e que acha que tudo foi um sonho. Tora o acompanha até a toca do Hakumen no Mono, e as waifus não têm a chance de se despedir dele, mesmo sabendo que o verão em breve. Após uma longa jornada, Ushio e Tora chegam à toca do Hakumen no Mono e descobrem que o demônio habita em um templo, nada menos. Uma vez dentro, eles encontram uma criatura estranha e distorcida que os coloca em alerta. No entanto, a criatura se apresenta como Tokisaka e prova que não tem planos maliciosos, pois está ali apenas para ensinar-lhes a verdade sobre o passado. Primeiro, ele revela que o Hakumen no Mono foi forçado a se refugiar naquela toca, muitos anos atrás, pois humanos e demônios trabalhavam juntos incansavelmente para enfraquecê-lo. Contudo, eles não conseguiram acabar com ele sem a lance da besta, então o Hakumen no Mono teve a oportunidade de fugir, deixando apenas uma parte de seu corpo na toca. Os humanos entenderam que não poderiam derrotar o temível demônio sem a lance da besta, então uma mulher estranha se ofereceu para conter o Hakumen no Mono, usando uma poderosa barreira mágica para dar aos humanos tempo para encontrar a lance. Ela também prometeu toda a sua linhagem para fazer o mesmo. Nesse momento, Ushio compreendeu que essa mulher era ninguém menos que Jiemei, fundadora do clã e ancestral da mãe que ele ainda não conheceu. Tokisaka então revela que ela é capaz de manipular os fios do tempo e os leva ao passado, onde eles quase imediatamente encontram a Jiemei do passado, que se parece muito com Mayuko. Tora e Ushio rapidamente percebem a presença de alguns demônios, então eles cuidam deles sem muita dificuldade. Como forma de agradecimento, Jiemei leva Ushio para casa e o convida para jantar, para apresentá-lo a seus pais. A mãe de Jiemei diz a Ushio que o rei viu pessoalmente o Hakumen humano e ficou aterrorizado, pois esse demônio destruiu tudo em seu caminho. 50 anos atrás, o rei comissionou os ferreiros da vila para fazer uma arma capaz de derrotar o Hakumen humano. Assim, o pai de Jiemei trabalha incansavelmente, dia e noite, para cumprir o desejo do rei. Momentos depois, Jiryu, o irmão mais velho de Jiemei, chega à casa.
Ushu imediatamente se lembra da pessoa que viu enquanto sua alma estava corrompida, mas fica surpreso ao ver que Jiryu parece muito diferente desta vez. O jovem revela que o Hakumen no Mano está oficialmente à espreita por ali, pois ouviu rumores demais durante suas viagens. No dia seguinte, Jiryu e seu pai trabalharam incansavelmente para atender ao pedido do rei. Então, Jiemei explica a Ushu que sua família costumava viver no castelo, já que seu pai era um dos ferreiros reais. No entanto, o líder dos ferreiros traiu o rei e todas as famílias foram expulsas do castelo. A partir daquele dia, o pai de Jiemei se tornou obcecado pelo seu trabalho para que todos pudessem, mais uma vez, recuperar a confiança do rei. Nesse momento, Jiryu e seu pai saem da oficina totalmente exaustos e frustrados por não conseguirem realizar seu desejo. Isso faz com que Jiryu confesse ao pai que, em uma de suas jornadas, descobriu como forjar uma lança divina, mas que precisa empregar artes sombrias para isso. A mãe de Jiemei corta seu cabelo e o entrega a ele, pois isso é necessário para fazer a lança. 5 dias depois, os ferreiros conseguem fazer a lança e a levam à cerimônia real para apresentá-la ao rei. Sem que ninguém soubesse, o Hakumen no Monkey estava presente na cerimônia, camuflando sua aparência. De um momento para o outro, ele se despede do corpo que possuía e começa a causar um caos horripilante, semeando pânico no local e deixando uma das cenas mais perturbadoras do anime. Os soldados e ferreiros tentam defender o rei, mas o demônio realiza um massacre no lugar. Infelizmente, o pai de Jiemei tenta testar sua espada e não apenas descobre que todo o seu trabalho foi em vão, mas perde a vida no ato. Após isso, Ushu fica desesperado e tenta salvar todos, enquanto o demônio começa a canalizar um ataque devastador, mas não consegue salvar a mãe de Jiemei, que recebeu o ataque do demônio em desafio. Ushu fica enfurecido e pega a lança para lutar contra seu arqui-inimigo. No entanto, o Hakumen humano o imobiliza literalmente apenas com um olhar, deixando-o tremendo de medo. Vendo isso, Tora intervém e consegue salvar Ushu. O Hakumen Monk não olha nem para trás após atacar Ushu, acreditando que ele seria derrotado. O demônio destrói absolutamente toda a cidade e deixa tudo em ruínas, o que desmoraliza Ushu e o deixa devastado, pois se sente insignificante ao lado da raposa de 9 caudas. Tora tenta animá-lo, explicando que nem ele se atreve a enfrentar a raposa. Mas Ushu rapidamente se distrai ao perceber que Shimei recuperou a consciência. Para clarear a mente, Ushu sai do abrigo, mas encontra Jiryu na oficina, consumido pela raiva e pela tristeza. Ele tenta acalmá-lo, explicando que será responsável por fazer a lendária lança no futuro. Jiryu revela que conhece o verdadeiro método de forjar uma arma divina, contando uma história antiga sobre um rei que sacrificou sua própria filha para os deuses a fim de criar uma armadura indestrutível. Obviamente, os dois se recusam a fazer tal coisa. Mas Shimei aparece naquele momento, nos dando arrepios, ao revelar que fará qualquer coisa para manter o legado de seu pai vivo. Ushu e Jiryu tentam detê-la, mas a waifu se joga na fundição para que seu irmão possa forjar a lança. Isso deixa Jiryu louco, que começa a trabalhar como um animal na lança enquanto perde a sanidade, reconhecendo que no fundo queria que Guerreali realizasse o sacrifício. Isso faz com que o mal infecte completamente Jiryu e ele começa a acreditar que é um demônio, tornando-se pura raiva em relação ao Hakumen Monk e se unindo à lança. Nesse momento, Ushu descobre a razão pela qual ele está ligado à lança. Jiryu a deixou gravada na empunhadura da lança, que contém a alma de ambos os irmãos. O espírito de Gemei e Tokisaka aparece para revelar que a lança da besta viajou pelo continente sozinha, derrotando todos os demônios que encontrou pelo caminho. Anos depois, Shiemei reencarnou como Yuki, uma jovem japonesa que encontrou o Hakumen no Mono e, como foi revelado anteriormente, o aprisionou em uma barreira mágica até que os humanos pudessem encontrar a lança da besta, quando Yuki perdeu sua vitalidade. Jiemei, reencarnada como Mikado Hisaki, continuou seu legado. A última das waifus a manter a barreira é Sumako Hisaki, também conhecida como Sumako Otsuki. A mãe de Ushu, Jiemei, revela que Sumako teve um sonho em que deu à luz o portador da lança. E, como tudo se encaixava na profecia, Jiemei entendeu que precisava enviar Sumako ao mundo humano por 2 anos. Ushu fica emocionado ao ouvir isso, pois entende que foi nesses 2 anos que seus pais se conheceram. Jiemei se despede e deseja boa sorte a Ushu, que sabe que ainda não está no nível do Hakumen no Mono. Ele decide voltar à sua antiga vida por alguns dias. Ushu retorna à casa de seu pai para relaxar e se preparar para a batalha final, pois sabe que não haverá volta uma vez que enfrentarem o Hakumen no Mono. Após aproveitar o dia com seus amigos, Ushu retorna para casa com suas waifus.
Mas um garoto estranho chama sua atenção, pois está prestes a ser atropelado e não faz nenhum esforço para se mover. Ushu salva o garoto e ele nem mesmo o agradece. Apenas cumprimenta Ushu, como se o conhecesse a vida toda. Ushu continua pensando sobre isso o dia todo. Porém, algumas horas depois, o garoto aparece em sua casa e se apresenta como Kiryu Inasa, um dos sucessores da Lança da Besta. As coisas ficam tensas entre Tora e Queen, a criatura que acompanha Kiryu. Mas, naquele momento, Shigure chega para interrompê-los e explica que um avatar do Hakumen no Mono está causando caos no templo do clã. Os jovens embarcam no helicóptero e imediatamente partem para o templo. No caminho, Shigure explica a Ushu que essa será a primeira batalha deles contra o Hakumen no Mono, já que apenas um avatar desse demônio é capaz de derrotar todos os monges do templo sem esforço. Kiryu comenta que eles deveriam parar de depender das lanças da besta, pois ela escolhe seu sucessor. Em vez disso, deveriam produzir mais foices, como as que ele possui. Um comentário que irrita Shigure. Ao chegar no campo de batalha, Ushu vê que o avatar está literalmente destruindo tudo e decide se juntar aos monges. Mas Shiguro o leva para dentro do templo, pois ele quer apresentá-lo a uma das mulheres que selou o Hakumen no Monkin dentro da barreira. Ao chegar, Ushu trata a velha com muito respeito, devido ao fato de que ela literalmente protegeu a humanidade por 300 anos. Isso alegra o coração da mulher, que não teve a chance de continuar desfrutando de seus filhos e netos devido ao seu dever. Ushu se despede da velha, enquanto ela sorri pacificamente, grata por poder conhecer o portador da lança. Minutos depois, Ushu salta para o campo de batalha e luta com todas as suas forças contra o Avatar. Mas, pela primeira vez em todo o anime, ele percebe que seu inimigo está em outro nível. Além disso, Tora está sendo contido pela rainha e não consegue se juntar à batalha. Kiryu observa tudo de longe e não se junta à luta, mesmo quando Ushu e os monges estão sendo derrotados pelo Avatar. O Avatar consegue encurralar Ushu e imobilizá-lo para o golpe final, mas a idosa Mikado Hisaki aparece a tempo de cobrir o golpe com sua barreira e demonstra por que foi escolhida para selar o Hakumen no Mano por 300 anos. Mikado usa toda a sua força para transformar o Hakumen em pedra e o derruba da batalha, mas praticamente perde a vida ao fazer isso e colapsa no chão. Ushu corre em auxílio da velha, enquanto Kiryu finalmente faz sua aparição para destruir a besta. Mikado se despede de todos, emocionalmente, e lhes diz que todos devem ajudar Ushu a derrotar o Hakumen no Monki, pois ele não conseguirá fazer isso sozinho. Nesse momento, alguns monges sem cérebro e sem coração interrompem a cena para elogiar Kiryu, dizendo que ele conseguiu derrotar o Avatar em um golpe. O líder afirma o óbvio: Kiryu só fez algo quando Mikado nocauteou o Avatar. Então, uma cena no final do episódio revela a mãe de Kiryu tratando seu filho como uma criança e pedindo que ele destrua a lança da besta. Dias depois, Ushu passa o dia trancado em seu quarto, pensando em como não conseguiu salvar Mikado. Tora, então, fica enfurecido e tenta animá-lo com golpes, ao perceber que Ushu está extremamente deprimido. Os dois começam a brigar e Ushu extravasa toda a sua raiva empunhando a lança de forma violenta. Mas Tora deixa a cena e diz que voltará quando ele parar de agir como um fracasso. Enquanto isso, Shigure e o líder do clã se encontram para discutir Kiryu, já que muitos monges se tornaram convencidos de que a lança da besta é inútil e compartilham a mesma ideologia do garoto. Suas suspeitas são confirmadas horas depois, quando os monges ajudam Kiryu a prender Ushu para destruir a lança. E embora Ushu consiga espancar os monges, Kiryu usa um pano especial para envolver a lança e selar seu poder, deixando Ushu preso em uma barreira mágica. Enquanto isso, Nagari se encontra com Tora e o faz refletir, pois Ushu está em perigo devido aos planos de Kiryu. Felizmente para eles, Hinawa encontra Ushu e o liberta da barreira mágica. Mais tarde, eles retornam ao templo para explicar o que aconteceu. O líder do clã percebe que a divisão entre os monges do clã já começou. Ele também revela que Kiryu é o filho de Inasa, um monge ferreiro que era muito apaixonado pelo seu trabalho, até que se tornou obcecado pela ideia de substituir a lança da besta por uma arma que não exigisse um portador especial. Por essa razão, ele foi expulso do clã, mas retornou algum tempo depois para apresentar Kiryu, um garoto com grande energia espiritual, que empunhava uma estranha foice. O clã o escolheu como sucessor da lança, mas as coisas se tornaram turbulentas depois disso. Enquanto isso, Tora e Nagami chegam à Casa dos Sussurros, o lugar onde Kiryu nasceu e cresceu. Nagari explica que o local recebeu esse nome porque é habitado por demônios artificiais, criados usando ciência e feitiçaria. Eles odeiam os humanos porque desejam se parecer com eles, mas não conseguem. Por isso, continuam sussurrando palavras de desprezo em direção a eles.
Tora e Nagari lutam caminho através deles até chegarem a uma sala cheia de foices, assim como a de Kiryu. Após isso, eles recebem uma grande surpresa ao ver o cadáver de Inasa. Enquanto isso, Rinoa e Ushio infiltram-se na mansão e descobrem o diário de Inasa, no qual ela anotou cada uma de suas investigações de forma cronológica. O diário menciona que um dia, uma mulher chamada Toako apareceu que ajudou Inasa a fazer as foices e o conquistou com seu entusiasmo por destruir a lança da besta. Nesse momento, o grupo se reencontra e eles ficam alertas, pois uma nova ameaça começa a atacá-los. Ushio continua lendo o diário de Inasa e descobre que Toako foi quem teve a ideia de sequestrar Kiryu, para submetê-lo a diferentes experimentos a fim de torná-lo adequado para seus interesses. Ushio e Tora começam a procurar Kiryu imediatamente, mas eles se deparam com Queen, que tenta impedi-los. Os comentários arrogantes e presunçosos de Queen irritam muito Tora, especialmente porque ele continua zombando de Ushio repetidamente. Enfurecido, Tora diz a Ushio que ele cuidará de Queen. Assim, eles se despedem e Ushio corre rapidamente para encontrar a lança antes que seja tarde demais. No entanto, Kiryu e os monges estão realizando o ritual, então Ushio tenta evitar isso com todas as suas forças, mas falha e seu coração é destruído ao ver como a lança está selada. Após isso, Shigure aparece e ridiculariza todos os monges, revelando que Toako não é nada mais e nada menos do que uma parte do Hakumen no Mono. Kiryu finalmente age como uma criança e começa a chorar amargamente ao perceber que foi manipulado e usado sua vida inteira. Ushio se desespera ao perceber que perdeu a lança, mas Jiryu consegue se comunicar com ele do submundo, e Ushio consegue restabelecer seu vínculo novamente com a lança, chamando-a. O Avatar treme de medo e chama o Golem protetor da casa para chantagear Ushio, dizendo a ele que, se ele abrir mão de sua vida, permitirá que Nagari e Hinawa vivam. Obviamente, Ushio aceita o acordo, mas consegue enganar o demônio e destrói o Golem com um único golpe. Agora que Ushio tem a lança novamente, o Avatar não tem escolha a não ser assumir a forma de Toako novamente para fazer Kiryu lutar ao seu lado. O menino fica ao lado dela por um instante, mas rapidamente recupera o juízo e acaba sendo quem finaliza o demônio ele mesmo. Depois disso, Ushio faz refletir, e Kiryu deixa o lugar muito triste, enquanto Tora e Ushio se reúnem novamente para seguir seu destino. Felizmente para Ushio, as coisas se acalmam brevemente e ele aproveita o momento para descansar, pois está com o estômago muito irritado. Tora decide visitar Mayuko, já que ela sempre lhe dá hambúrgueres para saciar sua fome. Enquanto isso, as duas waifus mais suculentas e deliciosas do mundo estão na sala de Mayuko, mas Asako tem a ideia de visitar Ushio para ajudá-lo com seu estômago irritado. Com certa cumplicidade, Mayuko diz a Asako que não poderá acompanhá-la, e então se despede amigavelmente. Momentos depois, Tora chega ao local, e os dois passam um tempo juntos, até que Mayuko se despede pois recebeu um convite anônimo para ir a uma festa. Isso preocupa Tora, então ele decide assumir a forma de Mayuko para investigar um pouco. Apenas algumas horas depois, ele descobre que Mayuko está sendo interrogada por alguns homens estranhos, que rapidamente revelam suas verdadeiras intenções. Ambos são demônios que não apenas querem devorar Mayuko, mas também tentam obter informações sobre Ushio dela. Tora consegue salvar a waifu, e os dois fogem da cena para passar a tarde no shopping. Mayuko experimenta um vestido de noiva e confessa que gostaria de se casar com Ushio, mas não pode fazer algo assim com Asako. Isso enfurece Tora, pois ele não consegue entender como ela é capaz de colocar a felicidade de outra pessoa acima da sua. Mayuko pede a Tora para realizar seu sonho de casamento, e o demônio concorda em agradar a waifu, realizando o desejo de todos nós. No entanto, assim que ele estava prestes a prometer cuidar dela em todos os momentos, os demônios atacam novamente, e Tora elabora um excelente plano para enganá-los. Contudo, Mayuko é quem consegue ensinar ao demônio uma grande lição de vida, mostrando a ele que também daria sua vida por ele. No final, eles decidem cumprir seus votos um ao outro, e Tora começa a lembrar o nome de Mayuko de uma vez por todas, nos proporcionando um navio mais terno e estranho do anime. Dias depois, Ushio começa a ser seguido de perto por um grupo de cientistas, pois eles têm planos com ele e a besta lança. Após elaborar um plano para ver Ushio em ação, os cientistas ficam surpreendidos com a grande habilidade do portador da lança. Assim, eles decidem usar dardos tranquilizantes para sequestrá-lo. Enquanto isso, Shigura recebe informações confidenciais sobre a Organização Hammer, um grupo de cientistas tentando criar uma arma para derrotar o Hakumen no Mano. O que ele não sabe é que Ushio já está nas mãos dos cientistas. Mas quem descobre isso rapidamente é Tora, já que ele salva Asako a tempo e entende toda a situação imediatamente.
Infelizmente, tudo era uma armadilha, e Tora também cai nas mãos dos cientistas, que usam tecnologia de ponta para capturá-lo. No entanto, tudo isso foi premeditado por Tora, que literalmente se deixou ser capturado para infiltrar a base e resgatar Ushu. Junto com a Sako, e realizando um plano inteligente, a waifu infiltra-se pouco a pouco até descobrir uma sala cheia de demônios que estão sujeitos a horríveis experimentos. Lá, ela conhece Baldanders, um menino que não conhece outra vida além da que leva dentro da sala. Assim, a Sako se identifica com ele e o liberta. O menino rapidamente retribui o favor, protegendo-a de um avatar do Hakumen que foi solto no local. Esse avatar absorveu os poderes dos vários demônios presentes, tornando-se assim imparável. Ushu entra em cena e luta com todas as suas forças, mas, como de costume, seus esforços não são suficientes para derrotar um avatar sem a ajuda de Tora. Felizmente, ele entra de forma épica e se junta à luta. Enquanto Tora luta com toda a sua força, os cientistas percebem que os canos de gás foram destruídos e a sala começará a se encher de toxinas em pouco tempo. Então, eles decidem fugir. Ushu e Asako os reprovam e tentam fazê-los pensar, mas eles apenas recomendam que saiam do lugar antes que explodam tudo. No entanto, vendo como todos estão dispostos a arriscar suas vidas, um dos cientistas decide ajudar Asako a elaborar um plano arriscado que pode custar-lhes a vida em apenas alguns minutos. Ao mesmo tempo, Shigure e vários soldados do exército avançam a toda velocidade para tomar as rédeas da situação. Em meio ao caos, o cientista é gravemente ferido pelo Hakumen, então Asako deve assumir a responsabilidade de ativar a máquina paralisante. Quando o momento chega, todos concordam e conseguem ferir seriamente o Avatar. Além de resgatar Baldanders, o cientista fica de boca aberta ao perceber a grande sincronicidade que Ushu e Tora têm, entendendo que nunca poderão lutar contra o mundo espiritual com armas humanas. Com o Avatar Hakuman praticamente derrotado, a cientista decide que a melhor coisa a fazer é destruir completamente o lugar, para exterminar quaisquer partículas de Avatar que poderiam trazer mais problemas. No entanto, ela revela que não está em condições de deixar o local, devido a seus ferimentos, o que deixa a Asako devastada. Tora deve carregar os jovens, enquanto seus corpos desmaiam devido aos vapores tóxicos. Os cientistas se despedem emocionalmente por meio de uma videochamada, e o lugar explode completamente, enquanto Tora faz uma fuga épica. Ushu e Asako lamentam não terem conseguido salvar Helena, a cientista, mas seus companheiros revelam que a velha senhora teve seus últimos minutos com um grande sorriso no rosto. Dias depois, tudo volta ao normal na vida de Ushu e a temporada termina, deixando claro que o despertar do Hakuman humano está logo ali. A segunda temporada começa exatamente como a anterior terminou, com um flashback do passado de Hakumen humano. Enquanto isso, a waifu mais preciosa do anime se encontra com suas amigas para pedir ajuda, pois ela quer dar um presente a Ushu, que naquele exato momento estava visitando os pais de Asako. Os dois se encontram no caminho, enquanto estavam a caminho de casa. Como de costume, eles discutem sobre coisas absurdas e saem irritados um com o outro, indignados por nunca conseguirem dizer o que sentem. No entanto, a situação não poderia ser mais ideal para os dois passarem um momento juntos, já que as cerejiras tradicionais do Japão estão em seu período mais bonito do ano. Ushu para de ser desatento e corre até Asako para acompanhá-la até em casa, nos deixando com o momento mais kawaii do anime. Eles dois ficam envergonhados e passam um tempo juntos, até que, de repente, Asako muda completamente sua expressão e começa a repudiar Ushu, pedindo para ele deixá-la em paz. Ushu corre atrás da waifu, mas, quando chega em casa, descobre que os pais dela também não sabem quem ela é, o que o deixa atônito. Antes de sair, Ushu come uma tigela de ramen no almoço na casa dos pais de Asako, e eles tentam consolá-lo, explicando que Asako não tem olhos para mais ninguém, pois está apaixonada por um garoto cujo nome eles não conseguem lembrar naquele momento. Isso faz com que Ushu desabe em lágrimas, já que ele sabe que é aquele garoto que mencionam. Enquanto isso, o líder dos demônios começa a elaborar um plano para ajudar Ushu em sua luta contra o Hakumen, até revelando que preparou uma incrível armadura mágica para facilitar suas batalhas. Mas algo estranho acontece na dimensão espiritual. À noite, Ushu corre para o templo para encontrar seu pai, pois está completamente sozinho em sua luta e precisa encontrar uma explicação para o que aconteceu com Asako. No entanto, descobre que todos os monges se transformaram em pedra. Isso despedaça Ushu emocionalmente, pois ele se sente devastado e acha que tudo é culpa dele. Mas Tora aparece para encontrá-lo, e embora a princípio ele pense que não o reconhece, ele desaba em lágrimas ao ver que tudo ainda está igual. O mesmo acontece com Tora. Os dois começam uma nova jornada, e Tora revela que Mayuko provavelmente ainda se lembra de Ushu, pois existe um laço espiritual que os une. Ele também explica que o Hakuman no Mono está por trás de tudo o que está acontecendo.
Um flashback revela que Kiryu foi deixado responsável pela família de Mayuko, pois foi um pedido do clã. Assim, a cena seguinte mostra que Mayuko cuida de Kiryu e da rainha com muito amor. Nesse momento, Ushio chega à casa da waifu e encontra Sako, que novamente demonstra rejeição à presença de Ushio. No entanto, uma horda de demônios, comandada pelo líder, chega à cena e começa a causar destruição, revelando que eles não apenas não conseguem se lembrar de Ushio, mas também esqueceram completamente de Tora. Os demônios sequestram Mayuko, então Ushio e Tora iniciam uma perseguição para resgatá-la, mas são abatidos por Haishin. Ushio recupera a consciência e descobre que está sendo cuidado por Seiya, o que o faz chorar de alegria. A waifu revela que está cercada por uma barreira mágica que inibe os parasitas do Hakeman no Mono que infectaram a mente de todos a ponto de apagarem quaisquer memórias relacionadas a Ushio e Tora. O Hakumen no Mono deriva seu poder do medo e da incerteza, por isso tem conseguido manter um reinado de terror por tantos anos. No entanto, todos começaram a acreditar em Ushio e Tora, pois eles provaram que a lã da besta é capaz de enfrentar o Hakumen. Isso fez com que o medo se transformasse em esperança, e o poder do Hakumen no Mono se tornou cada vez menor antes que fosse tarde demais. O Hakumen no Mono removeu toda a memória de Ushio e Tora da mente de todos. Ushio não entende como Sai sabe todas essas informações, mas ele compreende tudo imediatamente ao ver Tokisaka aparecer na cena, revelando que ele fez milhares e milhares de viagens ao futuro para descobrir uma maneira de derrotar o Hakumen. No entanto, o resultado da luta foi sempre o mesmo. A lança da besta foi completamente destruída. Além disso, revela que Mayuko foi sequestrada para impedir que outra lança fosse forjada, já que ela é a sucessora direta de Tia-Mei e seu sangue poderia ser usado para forjar uma nova lança. Em conclusão, o temível demônio literalmente levou em conta cada detalhe para impedir que Ushio salvasse o mundo. Na verdade, os demônios se aproximam de Asako para dizer a ela que pode ir embora, pois eles só precisarão de Mayuko. Mas Asako tenta defender sua amiga e quase perde a vida quando atinge a barreira mágica do lugar. No entanto, Mayuko surpreende a todos, inclusive a si mesma, ao conseguir salvar sua amiga usando poderes mágicos. Tia-Mei aparece na cena e revela a Mayuko que ela será a próxima herdeira de seu linhagem, já que os poderes da mãe de Ushio estão chegando ao fim. Como era de se esperar, ninguém se lembra de Ushio. Então, Tia-Mei tenta fazer com que todos se lembrem do motivo pelo qual todos os demônios voltaram a se reunir, mas um deles reage violentamente e sela os waifus em uma barreira. Após isso, eles são levados para a sala de sacrifício, onde todos os demônios se reúnem para ver como a lança é forjada. No entanto, Asako deixa todos boquiabertos ao se entregar como objeto sacrificial, já que Mayuko ainda será útil para eles manterem a barreira mágica ativada, enquanto a lança pode ser forjada com qualquer um, devido ao fato de que a única coisa importante é o sangue de Diem. Mayuko tenta impedir isso, mas como todos concordam, Asako se despede de sua amiga com amor e enfrenta seu destino antes de se jogar na lava ardente. A waifu lembra vagamente de Ushio, que chega naquele exato momento e não hesita em se jogar na lava para tentar salvar Asako. Tora destrói a fundição antes que os jovens sejam feridos, mas eles começam a ser brutalmente atacados por todos os demônios. Mayuko fica indignada com a forma como Ushio e Tora estão sendo maltratados, quando eles não fizeram nada de errado. Então, ela usa seus poderes para tirá-los de lá. Nesse momento, centenas de servos do Hakumen no Mono aparecem e uma grande guerra se inicia. O grupo aproveita a oportunidade para fugir. No entanto, Ushio não quer deixar aqueles que considera amigos à própria sorte. Assim, ele se junta à batalha, apesar de quanto isso irrita Tora. Obviamente, apesar da raiva, Tora também se junta à luta, e eles mostram por que são os únicos capazes de derrotar o Hakumen. Os demônios ficam boquiabertos e não conseguem entender por que Ushio e Tora se uniram à batalha, já que haviam sido extremamente hostis com eles. Enquanto isso, Mayuko observa o corpo inconsciente de Asako, desejando uma rápida recuperação e se despedindo de Saya para cumprir seu dever como protetora da barreira. No dia seguinte, enquanto Asako se recupera no hospital, Ushio e Tora se encontram com Kiryu para informá-lo de que ele deve estar preparado para o dia da batalha final, o que empolga o garoto. Os demônios voltam a ter esperança ao saber das habilidades de Ushio e Tora, e assim depositam sua confiança neles novamente, mesmo que não consigam se lembrar. Enquanto isso, Ushio recebe uma grande surpresa ao descobrir que Ryu consegue se lembrar dele sem problemas, graças ao seu olho mágico. Minutos depois, eles encontram um grupo de demônios que se parecem muito com Tora, e Ushio se prepara para lutar. No entanto, a lança da besta não responde, e Ushio se desespera.
Então, Ryu explica que esses monstros são da mesma etnia que Tora e não emitem energia maligna, por isso a lança não os vê como uma ameaça. Ryu sabe disso, pois viajou de volta no tempo com Tokisaka para descobrir quem atacou sua família no passado e finalmente tomará sua revancha. Nesse momento, um demônio, praticamente igual a Tora, aparece na cena. Ryu revela que, no passado, esse demônio costumava ser um humano chamado Soki. Na verdade, ele era um homem extremamente malévolo que gostava de tirar a vida de muitas pessoas. Até que um dia, enquanto fugia da cidade, encontrou a lança da besta e descobriu que poderia lutar contra monstros para viver. Ryu revela que, assim como Tora, o mal que consumiu completamente Soki tomou conta de sua alma. Isso perplexa Ushu, que imediatamente entende que Tora foi, em um tempo, um portador de lança que foi completamente consumido pelo mal. Além disso, Ryu revela que a etnia de Tora, os Azafos, se transformou em pedra após ser consumida pela lança. Um flashback explica que o avatar do Hakumen no humano foi quem despertou o Soki para se juntar ao seu séquito de servos. Após isso, Ryu lembra ao demônio que passou toda a sua vida esperando o momento de enfrentá-lo, para vingar sua família. Assim, a luta entre os dois começa. No entanto, após algumas trocas de golpes, Ryu é gravemente ferido, e o demônio deixa o local pois precisa se encontrar com o Hakumen humano à noite. Ryu se comporta de maneira incomum ao se despedir de Ushu e Tora, o que provavelmente significa que esta é a última vez que os verá, pois irá atrás das pegadas de Soki novamente. Dias depois, um dos chefes do exército recebe uma grande surpresa ao encontrar uma mulher que se apresenta como Ji-Mei, a protetora da barreira mágica do Hakumen humano em seu escritório. Por causa disso, o exército vai em busca de Ushu e Tora, mas, no caminho, eles são interceptados por Nagari, que aparentemente veio resgatar Ushu. No entanto, ele rapidamente revela que agora está trabalhando para o Hakumen humano de forma voluntária. Ushu fica perplexo ao ouvir isso, mas sua atenção é rapidamente desviada quando um helicóptero da organização Hammer chega ao local e Nagari imediatamente se retira. Ushu encontra os cientistas novamente e, após destruir um bom número de demônios, descobre que eles não haviam perdido suas memórias graças a um capacete tecnológico que haviam desenvolvido anteriormente. Os cientistas explicam a Ushu que um suposto Ji-Mei havia aparecido nos escritórios do general para convencê-los de que deveriam bombardear o fundo do oceano para destruir o Hakumen humano durante seu período de sono. Ushu, obviamente, sabe que tudo isso faz parte de um plano macabro dos Hakumen, pois é impossível que o Ji-Mei tenha uma ideia tão absurda. Enquanto os Hakumen buscam que o exército destrua a barreira mágica, Ushu deve impedir que o plano seja executado. Por isso, os cientistas lhe dão a armadura que encontraram no templo do clã. Antes de ir para a base de Okinawa, Ushu pede a Tora que passe em sua casa, mas, quando chegam, encontram alguns servos dos Hakumen e a luta começa. As coisas estavam difíceis para Ushu e Tora, mas ambos recebem um aumento de poder para esta temporada. Ushu usando a armadura dada a ele pelos cientistas e Tora fazendo dos Azafuses, que estão transformados em pedra, seus aliados, o que se torna uma armadura muito poderosa. Após isso, ambos passam pelo porão para reviver o dia em que se conheceram, deixando uma das cenas mais épicas do anime. Finalmente, Ushu e Tora chegam à base de Okinawa para impedir os planos militares, mas Nagari intervém rapidamente. Como Ushu não consegue entender as motivações de Nagari, ele pede a Tora que lute contra Nagari enquanto tenta parar os militares. Não é preciso dizer que Ushu implora a Tora para não machucar Nagari, pois ele ainda não entende o que aconteceu com ele. Quando Ushu chega para falar com um dos generais, eles demonstram ter menos de 100 de QI, já que o Hakumen os convenceu de que um avatar iria tentar impedir o ataque, assumindo a forma de Ushu. Os militares trancam Ushu junto com 2 pilotos, mas os 3 concordam em executar um plano. Ushu finge fazer os pilotos de reféns para que os militares o deixem escapar para o submarino responsável pelo ataque. Antes de subir, Ushu encontra Asako, que foi transportada para o local pela organização Hammer. A waifu lhe entrega um dispositivo desenvolvido pelos cientistas da organização, e ambos se despedem da maneira mais emocional do anime, confessando seus sentimentos apesar da amnésia de Asako. Enquanto isso, Nagari e Tora lutam freneticamente. O monge confessa que, durante toda a sua vida, ele se saiu bem por causa de seu raro dom, que lhe permite ser o melhor em tudo que se propõe a fazer. Cansado de não encontrar desafios que o façam lutar, Nagari se torna obcecado pela ideia de derrotar o temível Tora. É por isso que ele se alia ao Hakumen no Mon, pois essa é a única maneira de Ushu permitir que os dois tenham uma luta até a morte sem interferências.
Tora prova que está em outro nível e, apesar de tentar ao máximo não acabar com a vida de Nagari, ele o fere gravemente. Com seus últimos suspiros, Nagari pede a Tora que não minta a Ushio sobre seus últimos minutos. De forma épica, Nagari desaparece e Tora deixa a cena. Enquanto isso, Ushio se aproxima da barreira do Hakumen no Mono em alta velocidade, usando o leitor de energia espiritual. Localizando o pilar de pedra que protege a mãe de Ushio, o jovem pede aos pilotos que voltem para a segurança, pois é arriscado submeter a nave a tamanha pressão. No entanto, ambos se recusam, pois acreditam em Ushio e em sua missão. O navio resiste até que eles alcancem o pilar, onde descobrem que existe uma espécie de porta mágica que isola a pressão. Ushio se despede dos pilotos e se aventura no momento mais épico de sua vida. No caminho, Ushio pensa repetidamente sobre como será reencontrar sua mãe. Mas quando finalmente entra no lugar, ele fica perplexo e sem palavras. Todos os reproches e queixas se transformaram em amor e afeto, pois nenhum deles conseguiu conter as lágrimas de emoção. No entanto, a bela reunião começa a se transformar em uma despedida, enquanto os demônios do leste e do oeste discutem se é certo ou errado atacar o Hakumen após a destruição da barreira. Essa situação enche os generais do exército de ansiedade, assim eles iniciam o ataque de uma vez por todas. Todo o lugar é abalado e Ushio se arrepende de não ter protegido sua mãe. Mas a mulher lhe diz que ele fez a coisa certa para acalmar seu coração e quitar as dívidas pendentes. Antes da batalha final, o Hakumen no Mono escapa da barreira e finalmente vemos a besta que por mais de 32 episódios temos esperado. Os submarinos parecem meros navios de brinquedo e os demônios são insignificantes diante da monstruosidade da raposa de 9 caudas. Enquanto o Hakumen no Mono semeia caos no oceano, os monges do clã começam a despertar. O exército desespera que a situação saiu do controle, tanto para eles quanto para os demônios que estão sendo massacrados sem piedade. Ushio tenta ajudar sua mãe, mas ela lhe diz que eles devem unir forças e se concentrar apenas em parar o Hakumen o mais rápido possível. Isso porque ele destruiu as fundamentações do Japão, e toda a cidade será submersa debaixo d'água se não se apressarem. As transmissões das notícias locais começam a mostrar o que está acontecendo em um canal nacional. Assim, o medo e o desespero se espalham entre as pessoas. Obviamente, elas não sabem que isso aumenta o poder do Hakumen humano, mas é inevitável que os humanos não tenham medo de uma besta que é literalmente capaz de destruir uma ilha com um único ataque. Enquanto tudo isso acontece, Ushio diz à sua mãe que não quer perdê-la e não se importa com o caos que o Hakumen humano pode causar. Ele só quer protegê-la. Isso deixa a mulher irritada, pois ela viveu toda a sua vida para proteger o mundo e ele não está compreendendo a dimensão de sua responsabilidade. Isso deixa Ushio louco, que começa a odiar o Hakumen no Monkey do fundo de seu coração, permitindo que a lança comece a perturbá-lo. Embora a mulher tente convencê-lo de que ele não pode lutar com um coração cheio de ódio, Ushio salta para a batalha completamente enlouquecido e toma decisões erradas repetidamente. O Hakumen aproveita tudo isso e o manipula sem filtros, dizendo a ele que Nagari era um espião que ele mesmo enviou para atrair Ushio, e é por isso que ele morreu nas mãos de Tora. Ushio fica perplexo ao descobrir que Tora acabou com a vida de Nagari. Então, ele explode em lágrimas e expulsa Tora. O ódio de Ushio começa a se tornar tão forte que ele tem visões com o criador da lança e começa a se identificar com sua história. Desesperadamente, ele corre para lutar contra o Hakumen no Mano. No entanto, a lança é destruída quando ele faz o primeiro ataque, destruindo Ushio emocionalmente e fazendo todos entrarem em desespero. Após isso, o Hakuman deixa o local, pois sente que nada pode detê-lo a partir de agora. Kiryu chega ao lugar junto com Tokisaka e revela que viajou ao passado para saber como o Hakuman nasceu. Além disso, ele descobriu a rivalidade que Tora mantém com o Hakuman há mais de 3.000 anos. Enquanto isso, Ushio continua a afundar emocionalmente e a perder o controle de seus pensamentos. Contudo, ele começa a ver Tora em uma visão e fica abalado. De repente, ele é encarnado na vida de um jovem chamado Shagakusha, que é extremamente maltratado por todos em sua cidade. Por ser o único sobrevivente de um acidente que dizimou uma cidade inteira, Shagakusha vive nas ruas e mal sobrevive, o que preenche seu coração de ódio a ponto de sentir uma dor insuportável. Dor em seu ombro. No entanto, ele se tornou extremamente forte por causa de seu ódio. Assim, ele se tornou um soldado elite, amado por toda a cidade. Isso irritou ainda mais Shagakusha, já que os nobres ainda o viam como uma ferramenta descartável. Ele apenas simpatizava com 2 irmãos agricultores que o amavam genuinamente. Por isso, ele os defendia em qualquer circunstância e passou os melhores momentos de sua vida ao lado deles.
Na verdade, um dia, ele revela a eles que um cometa caiu na cidade no dia de seu nascimento. Por isso, todos o chamam de criança maldita. Além disso, ele sorri pela primeira vez em sua vida ao contar que, dias depois, uma tropa inimiga ataca a cidade. Shagakusha corre para levar seus entes queridos para a segurança. Infelizmente, ele é emboscado. E apesar de usar seu próprio corpo para proteger a waifu, ela perde a vida diante de seus olhos. Shagakusha enlouquece e libera seu ódio em todas as direções, exterminando o exército em um segundo. De repente, a pele de seu ombro começa a rasgar, e o Hakumen no Mono faz sua aparição, agradecendo a Shagakusha por criá-lo. Um flashback revela que, no dia do nascimento de Shagakusha, o Hakumen se enterrou em seu ombro para usá-lo como um útero e se alimentar de seu ódio. Dia após dia, Shagakusha não consegue acreditar no que está ouvindo. Mas o Hakumen deixa o lugar imediatamente e começa a causar destruição na cidade. Quando Shagakusha chega ao local, a única pessoa que ainda o mantinha esperançoso morre diante de seus olhos, destruindo-o emocionalmente para sempre. Após isso, o Hakumen revela que Shagakusha nunca morrerá. Assim, ele passa toda a sua vida o procurando para se vingar. Depois disso, Ushio finalmente entende que Shagakusha é nada mais e nada menos do que a versão humana de Tora. Ele então percebe que tudo isso é uma mensagem da Lança da Besta e se prepara para a batalha. Enquanto Ushio tinha essa revelação, Kiryu contou a todos a mesma história, pois ele havia viajado no tempo junto com Tokisaka e testemunhado cada evento. Nesse momento, os fragmentos da lança começam a se unir novamente. Ushio pede ajuda de seus entes queridos para derrotar o Hakumen, restaurando a esperança em todos. Além disso, todos lembram de Ushio e Tora novamente, graças aos fragmentos da lança. Assim, a verdadeira batalha final está prestes a ser travada. Tora avança e começa a atacar o Hakumen com toda a sua força, o que provoca um pouco de esperança entre algumas das crianças que assistem à luta de longe. Além disso, os amigos de Ushio começam a dar esperança a todos, narrando as façanhas de Ushio e Tora. No entanto, os Hakumen começam a sentir o medo dos humanos diminuir, então eles se apressam para acabar com eles o mais rápido possível. Para ajudar, Saya usa todo o seu poder para abrir um portal interdimensional, capaz de reviver Mikado Hisaki. Ele chega a tempo de salvar Tora, que estava prestes a ser devorado pelo Hakumen. Enquanto Ushio percebe que Tora estava lutando contra o Hakumen sozinho, para ganhar tempo, ele se aproxima dele e oferece seu sangue para beber. Além disso, Ushio se desculpa de coração por ter julgado Tora. Com a lança em suas mãos novamente, Ushio deixa todos boquiabertos ao atingir efetivamente o Hakumen no Mano. Todos os frontes de batalha aproveitam o momento para trabalhar juntos e desferir um golpe final. Enquanto as waifus fazem o seu melhor para selar o Hakumen no Mano, os cientistas preparam seus canhões tecnológicos para detoná-lo. Além disso, monges e demônios cercam os avatares da Raposa de 9 Caudas com uma barreira mágica. O Hakumen começa a chamar seu único ajudante restante, mas ele está em uma batalha de vida ou morte contra Ryu. Consumido pela raiva e pelo desejo de vingar sua família, Ryu não hesita em lutar até seu último suspiro. Porém, o desejo de proteger uma família indefesa aumenta ainda mais sua determinação. Após ser humilhado repetidamente, Ryu realiza um ataque que coloca seus olhos e membros em risco, mas consegue acabar com o demônio de maneira épica e eficiente. Em uma das cenas mais tristes e emocionantes do anime, Ryu se despede deste mundo, enquanto lembra de sua família. Enquanto isso, Tora se arrepende de não ter conseguido dar mais luta ao Hakumen. Embora tente não desabar, o pensamento de Ushio enche seu coração com emoções que ele não consegue compreender. O espírito de Mayuko aparece de repente e usa o pente mágico para tentar devolver a Tora sua humanidade. Embora isso não funcione, a waifu chora emocionalmente enquanto diz a Tora que não quer perdê-lo. Isso choca a Tora até o fundo de sua alma, mesmo que ele não consiga entender o que está acontecendo com ele. Para evitar que Mayuko tenha que passar centenas de anos mantendo a barreira Hakumen ativa, Tora decide que ela deve curar suas feridas rapidamente para ajudar Ushio na batalha. No entanto, a waifu cura todas as suas feridas e deseja sorte a ela no combate. Enquanto isso, Kagari e Haishin ajudam o exército a resistir a uma onda de ataques, para convencê-los de que humanos e demônios devem trabalhar juntos para salvar o mundo. Ushio se arrepende do que aconteceu com Tora, ao perceber que derrotar o Hakumen sem a ajuda dele é virtualmente impossível. Na verdade, o Hakumen consegue se libertar da barreira e coloca todo o planeta em risco. Mas Tora chega bem a tempo e se junta a Ushio, nos proporcionando um dos momentos mais angustiantes do anime. Os dois provam por que o anime leva seus nomes e espancam todos, reunindo o Hakumen com a ajuda das almas que Saya libertou. Além disso, os cientistas ativam o dispositivo remoto que Asako deu a Ushio.
Embora o anime novamente destrua nossos corações, ao mostrar que esses cientistas estão prestes a perder suas vidas, assim como seu amigo. No entanto, antes da tragédia, somos apresentados a alguns flashbacks, quando os três eram crianças, trazendo um contexto para os três personagens que passaram do ódio ao amor pela comunidade. O Hackman está encurralado em uma espécie de anel mágico, mas rapidamente usa todos os seus capangas para tentar sair daquela situação. Contudo, toda a cidade mudou sua perspectiva desde que Ushio e Tora entraram em cena, e o medo se transformou em esperança. Assim, o demônio começa a desesperar-se ao sentir seu poder diminuindo segundo a segundo. Como último recurso, o Hackman fragmenta seu corpo para liberar uma névoa tóxica que força todos a recuarem. Obviamente, Tora e Ushio não planejam recuar novamente e decidem ficar, mesmo sabendo que podem não sobreviver. O Hackman revela que, apesar de ter diminuído de tamanho para realizar o ataque anterior, agora é capaz de usar 100% de seu poder e velocidade, provando que todas as suas caudas são excepcionalmente fortes fora da barreira. Todos fazem o possível para aliviar o fardo de Ushio e Tora, enquanto o Hackman não para de manipulá-los para derrubá-los emocionalmente. É claro que ambos estão sobrenaturalmente determinados e não vão desistir por nada neste mundo. Os azafafos na armadura de Tora dizem a ele que ele é especial, então eles decidem fazer um ataque final para enfraquecer o Hackman, que, embora não funcione literalmente, serve para fazer Tora perceber que a raposa de 9 caudas também sente medo. Imediatamente, Tora usa a mesma estratégia e começa a humilhar o Hakumen, dizendo a ele que está aterrorizado pela lança da besta e que não é mais do que um covarde que continua olhando para baixo, porque se sente inferior a todos. Isso finalmente dá resultado, pois o Hakumen enlouquece e reconhece que odeia tudo relacionado à luz. Um flashback revela que, no início, toda a energia positiva tornava a vida humana possível, enquanto tudo que era ruim e negativo alimentava o Hakumen, que nunca parou de cobiçar a beleza dos humanos. Tora rapidamente entende que o Hakumen não é mais do que um macaco cego pelo ódio e desprezo, e é por isso que ele tenta direcionar esses sentimentos a todas as pessoas, para tornar suas vidas amargas. Ouvindo Tora, o demônio fica louco e começa a atacar violentamente, pois se sentiu humilhado e exposto. Ele chega a remover os próprios olhos para evitar olhá-los no rosto. E, embora isso devesse ser uma desvantagem, o demônio começa a se mover em velocidade supersônica devido ao fato de que consegue sentir a lança. Como último recurso, Tora decide cravar a lança em suas costas para camuflar sua presença e deixar Ushio acabar com a raposa de uma vez por todas. Como qualquer um de nós, Ushio se recusa categoricamente e desaba em lágrimas, mas Tora lhe diz que o reinado do Hakumen deve chegar ao fim, de uma forma ou de outra. Eles dois fazem uma exibição incrível e desferem o golpe final na raposa, deixando-nos com a melhor parte animada de toda a série. O Hakuman se despede entre soluços e lamentos, implorando para não ser lembrado. Após 39 episódios, Ushio e Tora conseguem derrotar o Hakuman, mas ambos estão condenados e devem se despedir da maneira mais triste e melancólica de todas. Tora começa a desaparecer lentamente, enquanto Ushio o observa em lágrimas e lamentos, fazendo-o saber que ele foi como um irmão para ele. Tora finalmente desaparece, e embora Ushio estivesse lentamente se transformando em uma besta, os espíritos dos ferreiros da lança a destroem completamente para salvar Ushio. Todos os demônios decidem se transformar em pedra para restaurar as fundações do Japão e prevenir as inundações de uma vez por todas. Saya se despede de seu guardião para sempre e vê sua mãe pela última vez, antes que o pobre portal das almas seja fechado para sempre. Meses depois, tudo volta ao normal na vida de Ushio, Mayuko e Asako. Embora os três guardem com nostalgia e alegria tudo o que viveram juntos, com Tora como consolo, o demônio do espelho aparece após os créditos para nos dizer que Tora provavelmente voltará à vida no futuro. O fim. Obrigado por assistir. Por favor, curta, inscreva-se e clique no ícone do sino para receber novos resumos de anime.